Bom, estamos de volta com as nossas atividades. Agora teremos uma palestra e quero convidar ao palco o CEO da Audit Safe para falar sobre resultados do diagnóstico de segurança podem priorizar os riscos inerentes aos negócios. Convido ao palco o CEO da Audit Safe, Fernando Nicolau. Olá, bom dia. Quero agradecer aí toda a organização do evento, pela oportunidade também, fazer novos amigos, rever amigos antigos e clientes, alguns dos clientes que nós temos também aqui na cidade de Brasília. Eu tenho um tema aqui, eu quero tratar um pouco de essa discussão aqui com vocês e tratar mesmo de discutir, fazer como se fosse alguma espécie de um workshop, se for o caso. O que eu gostaria de falar é o seguinte: hoje nós temos aqui presentes também outras empresas que são grandes, excelentes produtores e fornecedores de soluções, de produtos de software, appliance, né? Cada um com a sua especificidade, cada um com o seu destaque no mercado. Legal, ótimo. Eu já fui CSO, Chief Security Officer, de várias empresas também, de alguns bancos multinacionais. E antes de assumir a empresa como CEO da Audit Safe, empresa que eu fundei há 10 anos, nessas empresas que eu passei como CSO, então todas elas tinham um determinado nível de maturidade que a gente tinha que ou evoluir, obviamente vem investimentos junto com isso, mas assim, como é que eu evoluo adequadamente? Como é que eu sei que eu estou priorizando riscos? Como é que eu sei que determinada solução ou determinado produto vai efetivamente reduzir meu risco e atender a minha situação, o meu incidente de segurança? Então, pensando, sabe, naquela questão de, poxa, vamos colocar produto tal para resolver um problema, produto Y para resolver o outro. Será que resolveu de uma forma abrangente ou foi lá pontualmente e resolveu uma situação que aconteceu? Por isso que eu fiz questão de colocar um tema muito relacionado com processos, com governança corporativa, governança de segurança da informação. Eu tenho participado, eu sou membro do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e a gente tem acompanhado, obviamente, como anda o contexto do Brasil. Temos lá, faço parte da comissão de riscos corporativos e são temas que a gente fala de riscos de segurança, riscos operacionais, riscos das pessoas, riscos financeiros, fala-se de uma série de coisas, né? E dentro desse comitê, que também eu faço parte sou membro de alguns comitês de auditoria como consultor convidado ou contratado para falar dessas questões mais técnicas de segurança, para saber o que se faz, né? Tem se falado muito na questão hoje realmente do Brasil. Eu vi números, por exemplo, né, que até fiquei bem surpreso, que em 2015 as escolas particulares perderam quase 1,5 milhão de alunos no Brasil. Poxa, perdeu por quê? Aí você começa a ramificar. Perdeu por quê? Desemprego. Perdeu por quê? As pessoas estão reduzindo custos, às vezes não ficam desempregadas. Na escola dos meus filhos mesmo, os amiguinhos deles que ficavam em período integral, os pais estão cortando. Então, deixa só o período da aula, o período da manhã, vamos guardar, vamos economizar. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Isso tudo também leva a risco para as empresas. Quando eu falo muito das questões de conscientização e segurança da informação, eu faço muito um paralelo, falando, poxa, cuidado com o que você faz na sua vida pessoal, porque na vida profissional é a mesma coisa. Então, naquilo lá, não beba no copo de estranho, não ande na rua, né? Não fale com pessoas ali que diga-me com quem andas que eu te direi quem és, não é mais ou menos isso? Não muda nada, não. O cenário todo
do ambiente virtual, não tem nada de virtual, é tudo muito real. Então, o que eu estou querendo contextualizar um pouco aqui dessa problemática toda? Eu também na comissão de riscos, eu vi uma coisa que me alarmou muito, por exemplo, falando de um executivo, tá? de um banco de varejo, ele comentou: Fernando, olha, fazendo a apresentação para nós ali do conselho, olha, dá uma olhada aqui na tendência do Brasil até 2017, até final de 2017 o desemprego vai aumentar mais ainda, o dólar não sei o quê, o crédito para as pessoas também, os bancos vão mexer naquela variável de crédito, ou seja, quem já não consegue pegar crédito hoje, mas para frente também não vai conseguir. Então, tem um cenário que os bancos estão traçando frente aí aos acontecimentos anteriores à data de ontem, né, que foi um marco, também aconteceu muita coisa, né, no cenário político, que já não favoreciam nosso mercado, e tudo isso traz risco para o ambiente corporativo. Agora, contextualizando no nosso cenário aqui, vamos lá. Eu fiz ontem à noite esses dois slides que eu achei que ficava legal para a gente fazer um entendimento. Vou fazer um diálogo aqui. A pessoa A: houve um vazamento de dados financeiros estratégicos, incluindo a nossa base de clientes para um concorrente. Não é a transcrição de ontem, pelo amor de Deus, hein? Como isso aconteceu? Pergunta a pessoa B. Algum colaborador deve ter conseguido copiar os dados em um pendrive. Ótimo. Então chama o menino da TI, não é muitas vezes assim, chama a área lá de TI e pede para bloquear o USB de todas as máquinas da empresa. E começa pela da diretoria. Interessante. Todos nós aqui somos profissionais da área de tecnologia e segurança. Quem foca muito mais em segurança e vê muito risco, começa a fazer determinados tipos de pergunta. Olha lá. É? E como é que sabem com certeza quais dados foram comprometidos? Foi financeiro? Foi a base de cliente? O que saiu exatamente? Como é que você afirma isso? Você faz uma monitoração formal com processos, responsabilidades definidas? Há uma ferramenta que apoia e automatiza esse processo? Por isso que eu estou comentando. Como é que a gente utiliza aquela ferramenta? Eu defini como ela vai funcionar antes. Eu sei que aquele produto especificamente vai atender as minhas necessidades, ou eu vou ter que comprar um produto e fazer o meu processo para atender o produto? Não deveria ser o contrário? Aonde está a inteligência, a visão de risco em tudo isso? Perdão. Tem como saber quem foi? Vocês conseguem dizer se aconteceu um problema, chegar exatamente na pessoa que fez o tipo de problema? E como é que como é que a gente sabe se foi USB ou não foi por e-mail? Aliás, e-mail corporativo ou pessoal? Porque às vezes você tem o seu e-mail pessoal aberto. Mas não pode anexar. Beleza, ele copia a base, joga no corpo do e-mail e manda o e-mail para fora. Aliás, foi também as redes sociais estão liberadas? Tem muita empresa que deixa a rede social liberada. Ou pelo celular particular de cada um colaborador. Pelo WhatsApp, sei lá, mas por onde que você tem tanto aplicativo que você consegue evitar de ser identificado. E quais análises foram feitas para se ter tanta certeza para pedir para o menino de TI para bloquear o USB e estará tudo seguro? Foi só pelo USB? De novo. Como é que a gente chega em determinado? Tenho certeza que vocês aqui mesmos já devem ter feito mais uma meia dúzia de perguntas aqui, só com 4 frases que eu comentei de parágrafo ali. Então, quando você vai levantar as informações de um determinado incidente, tem aqui várias perguntas, e algumas delas já estão aqui. E você começa a levantar: poxa, por quê? Como é que eu evito? Por que isso aconteceu? Aí você começa a estender, isso ramifica para uma série de ações que você vai acabar adotando também. Não só isso, tem outras situações. Por exemplo, legal, eu não tenho política, não tenho norma, não tenho procedimento, não tenho processo, está tudo na cabeça das pessoas. Eu não tenho um gestor da informação, um gestor daquele sistema. Quem cuida do sistema do meu ERP financeiro aqui? É TI. Não é TI. Quem que é o gerente financeiro? Tem um analista financeiro. Depois dele só tem o dono. Não, peraí. Quem que é o dono da informação? Isso não, é muito difícil também a gente encontrar nas empresas. Planos de continuidade. Poxa, eu cansei de ver em alguns trabalhos, em algumas auditorias que nós fazemos, de excelentes planos de continuidade, mas estão lá para atender a auditoria, para atender regulamentação, que na hora da prática, eu já presenciei alguns casos, não funcionam. Registros de ações, aqui mesma coisa.
registro de ações realizadas, ou seja, documentação para mostrar, não que tem efetividade alguma. Cópia de segurança. Quem já viu aquela frase? Você tem backup disso? Tem, mas não sei onde está. Então você não tem, cara. Como é que você vai voltar no negócio? Mas preciso procurar, não sei onde está. Mas eu tenho. Poxa, tá bom, mas se acontecer alguma coisa, precisa voltar agora. Putz, cara. Sei lá quando é que vai voltar, né? Então, como é que você organiza? E o processo para essa coisa acontecer? Não existência do gestor do processo de segurança. De novo, é muito comum as empresas terem o rapaz da infraestrutura ou o próprio gerente de tecnologia, o encarregado, o chefe, que cuida também da segurança, não tem foco em segurança. E ele vai dar foco principalmente nas questões de segurança de TI. E não vai acabar olhando o todo da segurança, que segurança, como disse o nosso palestrante que fez a abertura, é um mundo muito grande. Opa, não existência da gestão de riscos de segurança, não alinhamento da segurança com o negócio. Isso daqui, ó, se eu falar para vocês, igual banco, faz um sentido muito grande, né? Segurança. Quem bota dinheiro num banco que não tem segurança? Dá, né? E usuário, essa daqui também é um fator chave e crítico. A gente sabe que a maioria dos problemas, dos incidentes de segurança, eles ocorrem aqui, ó, de dentro para fora, nem sempre de fora para dentro. Como é que você treina, conscientiza, capacita, que nível de canais você vai utilizar? A empresa tem 200 colaboradores, tem 50 mil no Brasil inteiro. A gente adota, inclusive, algumas questões de learning mesmo, que é para chegar onde palestra não chega, né? Por conta de custo, ok? Bom, dadas essas situações todas, essa contextualização que eu quis comentar um pouco com vocês, eu tenho certeza que vocês devem estar pensando, pô, legal, e como é que eu priorizo essas coisas? Da onde eu elenco determinadas atividades que eu tenho que fazer agora, ou no curto, médio, longo prazo? Como é que eu atuo com tudo isso daqui? Bom, fazendo um diagnóstico e uma análise de riscos de segurança, que não engloba só as questões tecnológicas, engloba as questões também de processos, pessoas e tecnologia. Então, quando a gente fala do que é e qual o objetivo, está aqui, ó, identificar as principais ameaças, vulnerabilidades. Isso daqui eu não estou falando só de vulnerabilidade de SQL injection, estou falando a porta pode ser arrombada. Eu não treinei aquele departamento, é um departamento vital para a minha empresa, eles não têm conhecimento das regras de segurança. Tem alguma coisa a ver com tecnologia? Não. Certo? Priorizar projetos, ações emergenciais, vamos minimizar riscos. Aqui, ó, orientar as atividades para os processos de negócios mais críticos. Onde eu vou focar a segurança? Naquilo que é mais crítico, por exemplo, mas não deixa, obviamente, de ver o todo. Colocar mais controles numa unidade de negócio. Identificar aqui as ações necessárias para assegurar os objetivos da organização. Como eu disse, o banco. Banco sem segurança não é banco. Inclusive, o Banco Central tem N regras que ele coloca que você tem que cumprir para começar a operar, certo? E garantir que esses eventos indesejáveis, ainda que, digo assim, aqueles que sobraram, se você fez uma boa gestão de riscos, eles sejam prevenidos, detectados e corrigidos e tenham um impacto baixo. Essa é fazer uma gestão de risco. Aí eu sei que eu posso atravessar a rua, tem que atravessar na faixa. Se você faz tudo certinho, qual a probabilidade de você ser atropelado? Você diminui, agora você atravessa de qualquer jeito, agora para um lado para o outro, é a mesma coisa. Faço muita analogia com isso. E com relação ao escopo e abrangência de um trabalho desse, olha, ele pode ser feito de N formas. Primeira coisa, vocês podem estar pensando também, uma vez eu comentei esse assunto e no meio da minha palestra uma pessoa perguntou, mas eu já fiz, não preciso fazer mais. Como não? Isso daqui é constante, você tem que fazer ano a ano, as vulnerabilidades mudam, as pessoas mudam, os processos mudam, e isso é bom porque a empresa está crescendo, a empresa está evoluindo, e tem que se acompanhar continuamente todos os riscos de segurança da informação, ok? Você pode fazer de controle, vocês podem fazer relacionados à área de tecnologia, de área de negócio, segmento em toda a organização. Dando um exemplo mais claro aqui, ó, é possível ver na organização, vou ver minha empresa toda, legal, vou pegar aqui por segmentos, olha, eu sou uma holding, eu quero pegar as empresas do meu segmento de atuação, ok?
Minhas áreas de negócio, RH, financeiro, posso ver determinadas áreas. A própria área de tecnologia, eu quero ver exatamente segurança, aqui em banco de dados, em desenvolvimento, e alguns controles específicos. Por exemplo, aqui, ó, 2 da própria ISO 27001, né, de segregação de funções e classificação da informação. Então, tem uma variedade de formas de você poder analisar e não deixar nada de fora. E dentro da abrangência, você pode ver maturidade de processos, você pode ver aderência aos controles e, de novo, voltar na questão de vulnerabilidades técnicas. Também nesse sentido. Para se determinar todo o planejamento e um cronograma desse trabalho, é muito importante, como eu comentei lá atrás, definir o escopo, qual a abrangência que você quer dar. Não, eu quero saber meu foco de maturidade, meu nível de maturidade, eu quero aumentar ele para tal controle, eu quero focar na parte de testes de invasão, devido à parte técnica mesmo, que o resto está muito bem gerenciado, eu tenho uma maturidade legal. Então, definir a abrangência, quais as áreas-chave, qual a agenda de entrevista. Você vai ter que falar com muitas pessoas. Dependendo daquilo que a gente vai trabalhar numa empresa, você acaba falando somente com diretores, conselheiros e os CEOs da empresa, os membros de comitê de auditoria, comitê de riscos, etc. Você tem que definir, tecnicamente, quando é o caso, uma agenda aqui, para testes de vulnerabilidade, para fazer aqui testes dos seus processos também de segurança. E quando você vai entregar tudo isso? Obviamente sai todo esse cronograma, dependendo do escopo que você coloca, pode se demorar 2 semanas, 3 semanas, 2 meses, depende de tudo aquilo que você vai querer de resultado, né? E com relação à execução, é muito simples, né? Obviamente começa com todo o entendimento do processo, levantamento da estrutura de controles, das vulnerabilidades, aí você também faz a análise, classifica essas vulnerabilidades, define riscos, escreve quais são as recomendações e oportunidade de melhoria, ou seja, já começa a sair daqui de um trabalho de diagnóstico e análise de risco, todo o seu planejamento, aqui, ó, e sai um plano de ação. Depois que você faz um retrato, o diagnóstico e análise de risco contínua é isso. Em determinados períodos você tirar um retrato da sua situação de segurança e ir acompanhando a evolução e a maturidade. Ela, por exemplo, na execução, ela atende diversos requerimentos, diversas práticas. E aí eu trouxe aqui, por exemplo, ó, se você pegar, esse aqui é um framework que foi aqui sancionado pelo Obama em 2014, na época lá do escândalo do Snowden, do Edward Snowden, né, do caso do vazamento de informação lá dos Estados Unidos. Então o Obama ele sancionou essa norma aqui do NIST, e só para dar um exemplo para vocês, é uma norma de cybersecurity. Também, como foi dito aqui, cybersecurity é a palavra da moda. Não deixa de ser, segurança é um negócio muito mais amplo. Então, se você pegar aqui, relacionado com a avaliação aqui, com esse assessment de risco, tem diversos itens aqui, você pode olhar, ele fala de COBIT, ele fala de uma outra norma da NIST, ele fala da ISO 27001, controle específico. Então, um controle desse de cybersecurity, ele está aqui vinculado a N outras coisas, e ele tem um nível de detalhamento muito maior na sua análise de risco. Você pode chegar até ver alguns itens de criptografia, vamos ver uma coisa muito mais técnica nesse sentido. Feita toda a sua análise, como eu disse, você tem que ter uma metodologia de análise de riscos, aonde em algum lugar vão começar a sair aqui, ó, as suas oportunidades de melhoria e como você vai começar a implementar e quando você vai começar a implementar, né? Não somente a isso, é legal, tem um risco alto, beleza, mas nesse risco alto, qual que é o meu nível de maturidade de um determinado controle? É uma outra métrica que você pode utilizar para fazer o seu planejamento. Poxa, legal, hoje eu tenho aqui um nível repetitivo, só que para o meu negócio e para os meus concorrentes, né, que eles estão aqui, eu também quero alcançar esse nível aqui. Então, desse seu diagnóstico que você tem um retrato de risco, que é a probabilidade versus o impacto, você ainda pode complementá-lo fazendo aqui, olha, hoje eu tenho 2 controles que estão aqui no estágio inicial, a maioria deles aqui está nesse estágio repetitivo, e essa aqui laranja é minha curva atual, eu quero chegar aqui na pontilhada verde. Para você aumentar o nível de maturidade, você tem que fazer investimento, um controle ou toda essa movimentação pode levar 1 ano, pode levar 2 anos, pode levar 3 anos, depende de onde você quer chegar em termos de maturidade. Como saber isso? Fazendo esse diagnóstico. Eu trouxe aqui, por exemplo, tem algumas partes, tá? São alguns pedaços de alguns relatórios que a gente já fez para mostrar para vocês. Por exemplo, vocês veem aqui que a gente tem aqui um próprio controle da ISO.
Você tem aqui o que foi, o que a gente identificou exatamente, qual é o comentário, como é que está sendo utilizado esse controle naquela empresa. Está amarelinho aqui é um risco médio, porque a gente olhou a probabilidade, olhou o impacto, fez um cálculo de risco e depois determinou um plano de ação que foi desmembrado em outro documento mais específico. Está aqui, nível do risco. Não só isso, também dá para se colocar, você está vendo? É uma estrutura muito similar, onde é possível se colocar o quê? Legal, vamos fazer aqui, o nível de maturidade, nesse caso deu alto. Estou aqui numa maturidade muito inicial desse meu processo, poxa, vamos priorizar isso? Então você tem vários indicadores que te ajudam na sua gestão de risco. Esse daqui é um slide que a gente utiliza nos resultados de trabalho de teste de invasão. Por exemplo, eu tenho aqui toda a observação que foi feita, tenho a implicação, relacionamos aqui todas os ativos, URLs, etc., que estão sendo impactadas e damos recomendações. Mas o mais importante é isso aqui, Aí é o risco alto. Poxa, se eu tenho um risco alto, a complexidade de resolução ela é baixa, poxa, tira logo esse negócio da frente. Agora, o risco é baixo, a complexidade de resolução é alta, foi detectado que tem que fazer um investimento, trocar não sei o quê, mas o risco é baixo, poxa, não dá para assumir esse risco? Então, vocês têm, assim, informações mais palpáveis fazendo um trabalho desse e dizer, olha, por que você assumiu o risco? Eu assumi, porque a nossa metodologia, o risco foi esse, Você tem uma maior propriedade para tomar decisões fazendo essa gestão de riscos continuamente. Aqui outros exemplos, quando a gente fala até de vulnerabilidades técnicas, também distribui isso daqui, fala efetivamente de alguns tipos de vulnerabilidades. Aqui outra seção do relatório que a gente fala um pouquinho das questões aqui de parametrização de senha, gestão de acesso. Inclusive nós chegamos até a falar de posicionamento da área de segurança da informação e determinados assessments que a gente faz para algumas empresas que nos pedem essa assessoria também, tá? Questões aqui também de métricas. Então aqui eu já comentei várias métricas que podem ser utilizadas nesse sentido, ok? Dúvidas, pessoal? Ter que cumprir um tempo aqui, não posso me estender muito. Eu também, estamos ali, tem o nosso stand da Audit Safe. Quem quiser participar do sorteio do nosso teste de invasão, tem um voucher que nós vamos sortear ao final do dia, por favor, passem lá. Vocês têm dúvidas? Querem perguntar, fazer alguma colocação em específico de aquilo que eu falei? Vocês estão achando que eu estou contando mentira? Está tudo certo? Então, acho que eu fui muito bem, porque conscientizei todo mundo. Brincadeira, pessoal. Quero agradecer, então, a atenção de todos vocês e deixar uma frase, né? A falsa segurança é muito pior que a insegurança, né? Eu acho que é um recado dentro daquilo como um profissional de segurança da informação. Eu já escrevi alguns livros, então eu gosto desse contato com o público, eu gosto desse benchmark. Qualquer também troca de figurinhas que vocês queiram fazer comigo, eu só respondo todos os meus e-mails, converso com todo mundo. Eu acho que isso é extremamente saudável nesse nosso mercado de segurança da informação. Todos nós aqui estamos unidos do mesmo lado, independente da empresa. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Eu fico à disposição ali no meu stand, tá bom? Bom dia. Agradecemos ao Fernando pela apresentação. E teremos agora o primeiro painel do dia de hoje. Esse painel ele tem como tema